Vamos falar sobre área de preservação permanente, APP. O assunto é bastante importante para você que investe em imóveis. E por quê? No passado, a cautela que se tinha na hora que ia se adquirir um imóvel, sobretudo em balneário, era verificar se o imóvel possuía algum ônus, uma penhora, né? E se o vendedor era de fato proprietário dessa área. Hoje mudou, hoje entrou a questão ambiental também. Nós estamos presenciando aí catástrofes ambientais que afetam o meio urbano. Vemos o exemplo agora do Rio Grande do Sul, há um tempo atrás, lá em Mariana, em Minas Gerais, e tudo isso que está acontecendo faz com que a fiscalização, os órgãos de fiscalização, a Polícia Ambiental, os municípios e também o Ministério Público e o Poder Judiciário atuem de forma mais rigorosa, encarem de uma forma diferenciada. Ou seja, se promoveu algum dano ambiental, esse dano ambiental vai ser apurado e a pessoa vai responder. Então, se você pensa em adquirir um imóvel, sobretudo em balneário, tá? Tem que tomar cuidado. Não é só a procedência ou as qualidades do imóvel, se não possui um ônus o imóvel. Tem que verificar também se o imóvel não possui alguma restrição. Uma restrição é a área de preservação permanente. E o que é a APP? O que é a área de preservação permanente? Ela é uma limitação ao exercício do direito de propriedade. Traduzindo, você tem um imóvel que você adquiriu, um lote de terreno, e tem parcela daquela área que mesmo você sendo proprietário, você não pode mexer. Pelo contrário, você tem que proteger aquela área. Proteger a vegetação nativa daquela área. E esta responsabilidade você vai ter enquanto for proprietário desta área. Se você ficar com esse imóvel a vida toda, esta APP, até que se mude a lei, você tem que proteger, vai ter a responsabilidade. E aí que vem a questão mais importante, a responsabilidade. Veja só, você está adquirindo um imóvel, certo? Se você adquirir esse imóvel e tiver uma área de preservação permanente, se nesta área de preservação permanente foi promovida a supressão da vegetação nativa, ou seja, ocorreu um dano ambiental, existem 3 consequências. Um só ato gera 3 consequências, geram 3 problemas. O primeiro, a questão da fiscalização administrativa. Você pode ser autuado pela Polícia Ambiental, pela Secretaria do Meio Ambiente, que é o mais comum, certo? E ter que pagar no mínimo uma multa. A segunda consequência, com a fiscalização, quando é lavrado o auto de infração ambiental, esse documento, esse fato é comunicado ao Ministério Público. E o Ministério Público vai tomar providências para promover o quê? Uma ação penal para apurar a prática de crime ambiental. Fora isso, tem a terceira consequência. O Ministério Público também ingressará com uma ação civil pública ambiental, buscando o quê? A recomposição daquela área ao seu estado natural, ou seja, recompor a vegetação nativa. E vamos por partes, para você entender bem como funciona e na hora de investir em imóveis, saber bem da sua responsabilidade. Na questão da fiscalização administrativa, Polícia Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente, a responsabilidade, por exemplo, pelo pagamento de uma multa por supressão de vegetação nativa em APP depende da apuração de culpa. O que significa isso? Você adquiriu uma área, nessa área você adquiriu um imóvel, nessa área existe uma APP. Se quando você comprou já tinha ocorrido a supressão da vegetação nessa faixa do imóvel, ou seja, foi suprimida a vegetação natural, você não responde pelo pagamento da multa. Por quê? Porque, como eu disse, nas infrações administrativas, que é o caso da aplicação de uma multa, é necessário apurar a culpa. Se não foi você que promoveu a supressão da vegetação naquela área,
você não tem responsabilidade. Vamos para um segundo momento. A questão do crime ambiental. Como eu disse, quando tem a fiscalização é comunicado ao Ministério Público e o Ministério Público toma providência para ingressar com uma ação criminal para apurar o crime ambiental, certo? A questão do crime ambiental também segue a mesma lógica. Tem que apurar culpa. Se você adquiriu a área, se ali naquela faixa do imóvel, né, já tinha sido efetuada a supressão da vegetação nativa, inclusive com a construção de uma casa, no crime ambiental você não deve ser condenado. Por quê? Porque depende de culpa. Quem vai responder, por exemplo, vamos supor, vai ser o vendedor que fez a supressão da área e construiu a casa. A terceira consequência, que talvez seja a mais grave e que gera a maior dor de cabeça nas pessoas e também que as pessoas desconhecem, que mais desconhecem, que é a recomposição da vegetação nativa, trazer a área para o seu estado original, com a vegetação original, natural, enfim. Nesse caso, atenção aí, você que investe em imóveis, se você comprou a área e o vendedor, dando um exemplo, já tinha feito a supressão e a construção do imóvel, a recomposição dessa área, você assume a responsabilidade. Você compra um imóvel, mesmo que você não tenha provocado dano ambiental, você assume essa responsabilidade. E não adianta chegar diante do juiz e dizer, mas não fui eu que promovi esse dano. Quando eu comprei o imóvel já estava desse jeito. Não adianta. A responsabilidade na parte jurídica é objetiva, ou seja, não precisa de apuração de culpa. Também se fala que é propter rem, ou seja, tudo aquilo que onera o imóvel, quando você compra, vem para você, que é o exemplo do condomínio. Você comprou um imóvel que está com condomínio atrasado, a princípio não, a regra geral é essa. Você vai ter que pegar e pagar esses condomínios que estão em atraso, que é o que acontece com o imóvel com a área de preservação permanente degradada. Comprou, já tinha sido feita a supressão, você adquiriu a área, você assumiu essa responsabilidade. E não só isso, se nesta área tem uma construção, tem uma casa, porque você comprou o lote, comprou a casa na praia, gostou porque tem uma edícula nos fundos do imóvel, essa edícula você vai ter que destruir, você vai ter que colocar abaixo. E não só isso, você vai ter que pegar e despender custos com um projeto técnico que vai ser elaborado por um engenheiro ambiental para reconstituir aquela vegetação da forma original. Então, assim, para ficar bem claro, resumindo, área de preservação permanente, se promoveu dano, se tem algum dano ambiental nessa área, 3 consequências. Um mesmo ato, 3 consequências. A infração administrativa, a responsabilidade no auto de infração, você vai responder se foi você que promoveu a supressão da vegetação. Se você comprou o imóvel e já tinha sido feita a supressão, você não responde. Crime ambiental, a mesma lógica. Se você promoveu o dano ambiental, certo? Você vai responder pelo crime ambiental. E no crime ambiental, o Ministério Público comumente apresenta uma proposta para que a pessoa não seja condenada, não tenha uma condenação criminal. Mas a terceira consequência, que é a reconstituição da área ao seu estado original, isso é inegociável. Você vai responder por isso. Em casos bastante particulares, excepcionais, se consegue fazer um acordo com o Ministério Público, mas nós sabemos, um termo de ajustamento de conduta, mas nós sabemos que para fazer um acordo depende da vontade de 2 pessoas. No caso, o Ministério Público concordar, como, por exemplo, comprar uma área para compensação ambiental. Enfim, mas assim, é caso excepcional. Então, se você está investindo em imóveis, tenha consciência. Comprou um imóvel, na área de preservação permanente, houve supressão da vegetação, você assumiu essa responsabilidade. Agora, mais um ponto. A história começa com a pessoa comprando esse imóvel e
com a fiscalização da Polícia Ambiental ou da Secretaria do Meio Ambiente do município, que são os casos, que são os dois órgãos que chegam primeiro, vamos dizer assim, certo? Na hora que você receber a autuação, tem um prazo para apresentar defesa administrativa. E um erro comum das pessoas é não darem bola para isso, deixar correr um negócio, deixar correr solto. Ou apresentar uma defesa, uma carta, escrever uma carta e apresentar como defesa. Ou ainda contratar um profissional que não é um advogado para fazer a defesa, que é o caso do engenheiro ambiental, que com todo respeito domina a ciência da engenharia ambiental, entende tudo de meio ambiente, mas de defesa em processo judicial ou administrativo, não é uma pessoa que possui condições de promover a defesa como um advogado, que é o profissional que entende dessa área. Né? Mas, tendo a autuação, apresente defesa. Eu aconselho a apresentar a defesa, e através de advogado. Por quê? Porque, como eu disse, no momento que há a autuação, é comunicado ao Ministério Público, e lá na frente vão surgir duas ações, a do crime ambiental e a ação civil pública. Né? Há casos que não ocorrem, mas comumente ocorre isso, certo? Então, na defesa que for apresentada no auto de infração, já falando assim, com uma linguagem cotidiana, né, na Vox Populi, já se vai preparando o terreno, contando a história correta, da forma correta, para não comprometer a defesa no crime ambiental e na ação civil pública. É claro, um colega advogado pode dizer, não, mas no crime ambiental eu posso pegar e mudar a defesa, ou até na ação civil pública, pode, mas o ideal é você já preparar o terreno, já contar a história, se municiar, preparar ali o seu ambiente de defesa lá para o crime ambiental e para a ação civil pública. Na questão do crime ambiental, como eu falei, geralmente supressão de vegetação nativa dá juizado especial, então é possível fazer um acordo, pagar um valor, isso envolve despender custos. Na ação civil pública, ambiental, aí o acordo é muito mais difícil. Mas assim, qual o cuidado então que eu devo tomar? Primeiro você tem que ter consciência disso que eu falei. Está investindo em imóvel porque quer construir, quer fazer sobrado para vender, enfim, geminado para vender, certo? Ou está querendo realizar o sonho de comprar um imóvel na praia, enfim, o segundo imóvel. E parabéns, se você tem 2 imóveis no Brasil, você é uma pessoa super privilegiada. Porque a maior parte da população, mais de 50%, não tem um imóvel, não tem um teto para colocar a família embaixo. Mas assim, tem que ter consciência disso. APP é coisa séria, existem algumas espécies de APP. Em balneários é comum duna, mangue, restinga, curso d'água. Curso d'água, por exemplo, já tive a experiência que nós tivemos aqui no escritório de perguntar, não, mas tem algum curso d'água no imóvel? Olha, doutor, lá nos fundos do imóvel tem um valo, cuidado, porque pode ser 30 centímetros esse valo, e esse valo não é um valo, é um curso d'água. E se é um curso d'água, 30 metros para cada lado é área de preservação permanente. Tem que ficar bastante atento. A questão do mangue também, que as pessoas têm uma noção equivocada do que é mangue conforme a legislação. Para o leigo, ou no cotidiano, de um dia a dia, no ordinário, um mangue tem que ter o caranguejo correndo, tem que ter a vegetação característica, e se você ingressar no mangue, você tem que atolar até o joelho. Só que para a legislação ambiental, para o Código Florestal, não é assim que funciona. O manguezal é APP, e mesmo se estiver aterrado esse lote, se antes, lá no passado, era mangue, continua sendo área de preservação permanente. Então, se você vai comprar um imóvel, faça ali, dê umas voltas com o seu carro pela circunvizinhança e verifique se não tem mangue perto. Um fato indiciário, pode ser jocoso, engraçado o que eu estou falando, mas você está passando ali no loteamento, tem lá uma vara com um caranguejo pendurado e uma caixa de ostra embaixo. Isso é indiciário que tem mangue ali naquela região. Então, tem que ficar bastante atento.
Um outro cuidado é o seguinte, né? Na hora de comprar e vender, você tem que fazer contrato. Se você está comprando o imóvel e vai registrar no seu nome, é possível fazer a escritura pública de compra e venda e fazer o registro à margem da matrícula, é ótimo. Mas a maior parte dos imóveis, sobretudo em balneários, é posse. Não tem matrícula. A situação fundiária no Brasil é dessa forma. A maior parte dos imóveis, a maior parte das pessoas não tem um imóvel. E das pessoas que têm um imóvel, a maior parte não tem escritura, porque é só posse. Se você estiver comprando posse, faça um bom contrato, inclusive para poder regularizar essa posse, essa propriedade através talvez de uma ação de uso capião lá na frente. Mas o cuidado que você deve ter é, ou a escritura pública ou o contrato particular, você pode estipular cláusulas com o vendedor. É bom você ficar ciente disso. E estabelecendo, por exemplo, um prazo razoável para que o vendedor ressarça qualquer prejuízo que seja decorrente de supressão de área de preservação permanente. Não é obrigatório isso. Para você pedir depois uma reparação, para se ressarcir do dano, você não precisa ter isso. Mas, se você colocar no contrato isso, colocar na escritura uma cláusula dessa, já é um bom passo. Prejudica a parte negocial? Pode prejudicar a parte negocial. Mas eu estou falando aqui para você ficar por dentro do cuidado que você pode tomar. Eu vou findar por aqui, certo? E convido você a visitar o blog. Lá tem o tag Área de Preservação Permanente. Existem alguns artigos, alguns posts que abrangem, né, que eu trato desse assunto, e fiquem à vontade lá para tomar as suas informações e deixe também o seu comentário. Deixe o comentário também aqui no vídeo. Faz tempo que eu não posto, mas vão voltar para fazer umas postagens. E Área de Preservação Permanente, eu vou retornar aqui a falar desse assunto em umas próximas postagens. Valeu, gente, eu agradeço e até uma próxima oportunidade.